Oi, crianças! Hoje a nossa aula é de história. Nessa aula de história, nós vamos trabalhar sobre a migração. O que é uma migração? É o deslocamento de pessoas pelo espaço. Então, olha só. Eu tenho aqui, alguém identifica que imagem é essa? É um mapa do mundo, um mapa mundi. Desde que surgiram os primeiros seres humanos lá na África, esses seres humanos, eles eram muito curiosos, mas além da curiosidade, eles tinham que se mover por outros lugares. Por quê? Porque, por exemplo, aqui na África, vocês sabem que tem muitos animais selvagens, ferozes. E lá, esse homem e essa mulher, que eram ainda da época da caverna, eles corriam um grande risco. Grande risco de quê? De serem mortos pelos animais selvagens, o leão, a onça, o tigre. E aí, eles tinham essa necessidade de mudar. E aí, com o passar do tempo, eles foram mudando de lugar. Eles saíram aqui da África, aí eles avançaram para a Europa, que fica mais em cima. Depois eles vieram, ocuparam a Ásia. Depois da Ásia, eles vieram aqui para a Austrália, na Oceania. Dando a volta no globo, eles chegaram à América do Norte e, por fim, desceram até a América do Sul, que é onde nós estamos. É importante vocês saberem isso. O Brasil, ele fica aqui nesse continente da América, mais precisamente na América do Sul. E essas pessoas, quando elas iam se movimentando pelos continentes do planeta e povoando, a gente tem que imaginar o seguinte: eles estavam na África. Quando eles avançaram para a Ásia, eles, como seres humanos, eles tinham a capacidade de se reproduzir. Ou seja, eles tinham filhos. Olha aqui, ó. Eles tinham filhos. Em algum momento da história, que a gente não sabe qual, essas pessoas, elas se separaram. Às vezes, aqui, ó, eles não quiseram avançar. Ficaram lá no mesmo continente, povoando, enquanto outros foram avançando por outros lugares. Tudo isso a gente fala que é uma migração. O que é a migração? É a mudança de pessoas pelo espaço geográfico. Se eu tô chegando aqui no Brasil, é uma migração. Se eu estou saindo do Brasil, é uma migração. Se eu estou voltando para o Brasil, é migração. Se eu estou indo para a África, é uma migração. Se eu estou indo para a Antártica, é uma migração. Ou seja, quando as pessoas se movimentam pelo espaço geográfico, a gente fala que isso é uma migração. Existem migrações temporárias, por exemplo, eu moro aqui no Brasil, vamos supor, eu moro aqui no Brasil, e eu tenho muita vontade de conhecer a França. E aí eu vou fazer uma viagem para a França, que fica lá na Europa. Mas eu vou ficar lá 10 dias. Isso é uma migração temporária. Por quê? Porque tem um tempo. Eu vou ficar ali só por aquele tempo e depois eu vou embora. Depois desses 10 dias eu vou voltar, eu vou migrar para o Brasil novamente. Ah, mas eu moro no Brasil. Esse rapaz aqui, ele mora no Brasil. Mas ele quer ir trabalhar nos Estados Unidos e ele quer morar lá nos Estados Unidos. Ele vai embora lá para os Estados Unidos, que fica aqui na América do Norte. Essa migração é temporária? Não, essa migração, nesse caso, é permanente. Ele vai permanecer no mesmo lugar, ele não vai voltar para o Brasil. Então, essa moça aqui que só fez uma viagem e voltou, é uma migração temporária. Esse rapaz que saiu daqui e foi para morar lá, é permanente. Tia, mas a migração, ela só acontece quando é de continente para continente? Não. Aqui, ó, nós temos aqui o mapa do Brasil, certo? Nós estamos bem aqui nesse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui, bem aqui no meio do mapa, é o DF. E aí, uma vez,
um rapaz que morava aqui, ó, no DF. O sonho dele era conhecer o Rio Grande do Sul. E aí ele viajou, ó. Ele viajou até o Rio Grande do Sul. Chegou no Rio Grande do Sul. Ele ficou lá 7 dias, a viagem dele durou 7 dias. Isso daqui é uma migração. É uma migração dentro do Brasil. E ele vai migrar de novo, voltar lá para a cidade dele do DF. Ah, a minha avó mora bem aqui no Pará, ó. Minha avó mora bem aqui no Pará. E aí, nas minhas férias, ela veio me visitar aqui no DF. Isso aqui é uma migração. Ela tá migrando do Pará para o DF. E se minha avó quiser morar aqui comigo agora? Então, é uma migração permanente. Ela vai permanecer aqui no DF. Mas e se ela quiser voltar para o Pará? Aí é uma migração temporária. Ela vai, mas ela tem um tempo para voltar para o lugar. E nós temos diferentes tipos de migração que a gente precisa conhecer. A primeira migração, ou seja, o motivo pelo qual as pessoas se mudam de um lugar para o outro, pode ser uma migração política. O que isso quer dizer? Ocorre com bastante frequência durante crises políticas, guerras, nas quais vários grupos políticos migram para evitar os problemas de seu país de forma livre ou forçada. Então imagina, tá tendo uma guerra onde eu moro. É seguro eu morar nesse lugar? Não é seguro. Eu vou ter paz morando nesse lugar? Não vou ter. Durante a guerra, destruíram até o hospital. É legal eu ficar lá sem segurança, sem saúde? Não. Então, o que eu faço? Eu vou me mudar, eu vou migrar para outro lugar onde eu tenha esse tipo de atendimento. Então, isso é uma migração política, quando tem uma guerra, um problema político. Isso é uma migração política. Além disso, nós temos outro tipo de migração, a migração natural. Pessoal, lá os homens das cavernas, quando eles migraram, eles estavam numa migração natural. Por quê? Porque eles precisavam de ferramentas para sobreviver, de alimentos, eles precisavam se manter seguro, fugir dos animais, então foi natural. Outro tipo de natural, que é muito comum em lugares onde ocorrem desastres ambientais, ou onde é muito seco, ou onde é muito frio, ou onde é muito quente, tá? Então, lembra daquele desastre que teve da barragem de Mariana, em Minas Gerais, que uma barragem se rompeu e desceu toda essa lama, destruindo toda a cidade? Ó, a lama escorrendo. Isso aqui forçou as pessoas a migrarem natural, uma migração natural. Por quê? Como que a pessoa que morava nessa casa ia poder continuar morando se a lama destruiu tudo? E essas pessoas dessas casas aqui, como elas poderiam sobreviver nesse ambiente? Não tem como. Então, elas tiveram que migrar natural. Outro tipo de migração que nós temos é a cultural e religiosa. Isso acontece quando certos grupos sociais migram para o local onde podem praticar livremente sua religião. Nós temos aqui a imagem de um lugar lá na Índia. A Índia é um lugar que fica bem distante do Brasil. E lá na Índia as pessoas têm uma religião que se chama hinduísmo. No hinduísmo, vocês vão perceber que eles têm uma vestimenta específica, objetos específicos, e esse lugar aqui é específico dessa religião. Então, suponhamos, eu moro no Brasil, mas eu virei hinduísta, me tornei hinduísta. Então, eu posso migrar cultural e religiosa para a Índia, porque lá todas as pessoas são hinduístas. Então, é uma opção. Isso acontece bastante em países do Oriente, por exemplo. E tem também a migração econômica. A migração econômica é quando o migrante, ou seja, a pessoa, ela sai em busca de melhores condições de vida. Ela quer um emprego melhor, salário melhor, saúde e educação melhores. Isso é muito comum em países ou regiões subdesenvolvidas, que são pobres, que precisam de uma ajuda.
Por exemplo, é o caso de muitos brasileiros que vão embora para os Estados Unidos. Esses brasileiros aqui, ó, eles vão embora para os Estados Unidos por quê? Porque lá eles vão ter um salário melhor do que aqui no Brasil. Ou, por exemplo, é o caso de muitas pessoas da Síria, da África, que vêm para o Brasil para trabalhar aqui no Brasil. Então, ó, observe, isso aqui, ó, essa pessoa é um cozinheiro. Ele é um migrante sírio e ele veio da Síria para trabalhar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil era melhor para ele do que a Síria. E os brasileiros, por que vão embora para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é melhor do que o Brasil em alguns aspectos. E para finalizar, a gente tem que pensar o seguinte: o tempo todo as pessoas estão migrando, elas estão mudando de lugar. O tempo todo. Brasília acontece muito. Por quê? Porque quando o Brasília foi começar a construção de Brasília, muitos nordestinos queriam vir para cá. Para quê? Para trabalharem, para terem um salário melhor, para terem uma casa para morar. Ó, essa foto representa os nordestinos. Muitos vieram, ó, aqui, Brasília, aqui no fundo, não tinha nada. Mas eles vieram e graças a eles nós temos essa linda cidade, porque eles construíram. Ó. Várias pessoas de outros estados que vieram para Brasília para formar nossa cidade, tanto para construir e tanto para formar a população. Eu acho que você tem alguma pessoa da sua família que veio para Brasília depois de já adulto ou já crescido. Por exemplo, na minha família eu tenho. Minhas avós e meus avós vieram do Ceará para trabalhar aqui. E aí a família ficou morando aqui e estamos até hoje. Então é isso, pessoal. Esse é um videozinho sobre imigração. Vocês precisam ler o texto e realizar atividades, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.